Mais uma vez, estamos aqui nessa oportunidade de convivência, de reflexões e, por não se dizer, também de estudo do livro do Manuel Filomeno Miranda, Qualidade na Prática Mediúnica. A gente tem feito essa inserção aqui no Instagram, que é o Instagram do CETRAC, os Trabalhadores do Cristo. Nessa dinâmica, nessa parceria entre o CETRAC e o CEIAS, aqui na Caminholante, nós estamos aqui no Grupo Espiritual Pessoas, e a gente tem trabalhado esses assuntos especificamente nesses dias. Fizemos alguns tópicos já que nós percorremos, né? Nós já falamos sobre afloramento, animismo, compromisso, conduta, educação, e hoje nós vamos falar sobre evolução. Obviamente, esse capítulo é interessante, em sua abordagem, e algumas coisas a gente vai falar de forma assim, bem passando, mas no fundo é mais para reflexão mesmo, não tem uma linha assim de um pensamento que, olha, tem que ser isso. Não, é o que está espelhado aqui, e a gente está usando justamente a abordagem que está no livro, para a gente construir um pensamento de análise, de reflexão. Eu fiz toda essa abordagem inicial para que logo em seguida a gente pudesse fazer a prece. Como tem milhares de pessoas aqui nessa sala, quem gostaria de fazer a prece? Posso fazer. Então, vem fazer a prece. Então, Luciana vai nos prestigiar aqui com um momento de prece. Então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite de estudo. Que nós possamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, que é quem conduz nossa trajetória, que é o governador desse orbe terrestre, que é quem nos apoia, nos ampara, nos acolhe, por meio de tantos trabalhadores invisíveis e de tantos outros visíveis. Abrindo o nosso coração e a nossa mente para o estudo dessa noite, nós damos graças a Ti, Senhor, por nos acompanhar, porque foste Tu mesmo que disseste, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. E com essa certeza que Tu estás conosco, nesse momento, nós Te pedimos a permissão e a proteção e damos por iniciados os estudos da noite, dizendo graças a Deus e graças a Ti, Jesus. Que assim seja. Bom, estamos retornando aqui a palavra, né? Agradecemos a Luciana pela abordagem da prece, que ela anunciou de paz, de calma, e que reflita também os que tiverem aí a oportunidade de estar ouvindo depois desse vídeo e nos ouvindo nesse instante. Nós vamos iniciar então a nossa abordagem já lendo aqui a questão, porque esse livro ele foi todo numerado e sempre tem uma pergunta, tem uma resposta, e a gente está calçando as nossas reflexões justamente no que está explicitado aqui na dinâmica. Constitui-se indício de evolução espiritual a presença da mediunidade ostensiva. É como se perguntasse assim: a mediunidade existe, ela está aí, então isso quer dizer que a pessoa tem uma evolução espiritual expressiva por estar no exercício dessa mediunidade? Então ele considera da seguinte maneira: não, é sintomático de evolução. Às vezes constitui-se carreiro de aflições purgatórias que se apresentam com a finalidade específica de convidar a criatura ao reajuste moral perante códigos das sabedorias da lei de Deus. Ao percorrermos assim as reflexões anteriores, a gente vê sempre essa inserção dessa linha de pensamento, que é justamente convidar a criatura, a individualidade que está no exercício da mediunidade,
a exercer assim uma mudança moral. Então a mediunidade ela traz essa abordagem, né, com bastante significação, porque já percorremos por outros momentos aqui em que a gente vê a questão da qualidade da sintonia que a gente tem, que a gente emite, e os acompanhantes afins que se farão presente diante dessa sintonia, que é a qualidade do pensamento, do que se fala, né? Que é toda uma composição, formando toda uma atmosfera, todo um campo específico da nossa individualidade, dos nossos centros de forças, que tudo isso está respaldado justamente por essa construção. Como nós estamos inseridos no projeto da nossa evolução material, com certeza ainda estamos falhos diante de uma construção efetiva, de uma evolução moral adequada. Mas ele traz com bastante eficiência a mediunidade ostensiva. Porém, a mediunidade ostensiva, ela pode ser utilizada em outros âmbitos. A gente aqui, nesse momento que definimos essas questões, nós estamos trazendo mais em relação à presença dos espíritos benfazejos, dos espíritos que já trazem assim, uma bagagem de evolução e que possam estar do nosso lado. Mas os espíritos mais necessitados, mais carentes, eles, por sua vez, se acoplam melhor na nossa sintonia, num ambiente assim, que se facilita até para a realização de uma possibilidade de tratamento esse que percorre, sobretudo, pelo diálogo, né? Que se possa ter com essas individualidades que estão no outro lado da vida. Então aí tem essa propriedade. Então a questão de ser ostensivo ficou assim como sendo uma vai falar aí, porque eu saio fora do foco, a gente fica pensando, olha, é um médio ostensivo, então ele tem que ter uma grandiosidade assim, né, elevada moralmente. Ainda não é bem a questão. Quando a consciência ele identifica a finalidade superior e se resolve por incorporá-la ao seu cotidiano, desprende-se possibilidades imensas de realização e crescimentos insuspeitáveis. Ou seja, no momento em que o médium, a individualidade encarnada está, né, se fazendo por onde ter a presença da espiritualidade superior, eles estarão presentes. Isso é bem notório, com toda a dinâmica das boas reflexões, dos bons pensamentos, que se possa apresentar para esse médium que está com essa mediunidade. Por outro lado, se a mediunidade é ostensiva e ela está ainda no outro nível de realização pessoal daquela pessoa, então atrairá os espíritos pertinentes àquela situação, a esse quadro que é mais propício. Alguma pergunta, alguma abordagem aí? Fala. E o interessante, Marcos, aqui, ele pergunta se o fato de ter mediunidade ostensiva, né? O médium seria evoluído, né? Aí não é uma condição, né, de evolução a mediunidade, mas é uma ferramenta importante, né, para a evolução. Nós estamos aqui? 26. Era o 26, agora é o 27. 27. Muito bem, cara. É isso mesmo. Como a mediunidade ela vem de forma pontual para aquela pessoa, para exercer uma ação positiva. E aí, percorrendo assim as questões do passado, a mediunidade acaba o quê? Dando sustentação para a reparação das coisas do passado e o impulsiona para o crescimento. Porém, não quer dizer que diante da mediunidade em si, a pessoa vai fazer bom uso. Isso vale para todas as dinâmicas da nossa vida, em todas as nossas profissões. Então, fica essa constituição bem evidente, né? Tem mediunidade ostensiva, mas qual é o propósito?
daquela pessoa diante do que ela tem, desse instrumento, né? É um instrumento que é para ser de bom uso para os outros e para si, porque de repente pode até parecer que é para os outros e para si não está sendo nada e não adianta, não tem valia nenhum. Aí ganhamos nós no plano espiritual e vão falar assim, porque eu pregava e fazia. Você pregava e tal, mas o outro que ouviu você pregando fazia. Não tem uma ideia assim? Né? Então, é por aí que a gente tem que ver, que a mediunidade tem esses pormenores. Aqui a mediunidade acaba, nessa reflexão, acaba assim, nos dando um assentamento para a gente não se empolgar e entrar num campo de fanatismo. Não, eu sou médico. Né? Eu falei, está falado. Né? Então é bem por aí. Então o médico tem que ter a humildade, vai ter que trabalhar com bastante, né, dentro dele, tem que saber ouvir, uma série de coisas que nós já percorremos aqui, em outras abordagens, em outras construções, que faculta essa visibilidade também. Como entender a possibilidade evolutiva que a mediunidade encerra, sendo a faculdade vista como um crisol depurador? Aí entra justamente, né, cara, aqui já, eu mandei um material que acho que deu uma espiada dele, né, que é isso mesmo. A mediunidade que aflorece em tua alma é concessão da vida para regularização dos velhos débitos para com a vida. Então o projeto mediúnico, ele tem essa abordagem, ele tem esse viés. Ou seja, a gente vem de lá do plano espiritual e alguém fala assim, não, você vai ser médium lá. Porque a mediunidade, se a gente pesquisar aí, a gente já sabe disso, ela já vem de muitos anos. A mediunidade, ela está mais assim, dentro do contexto espírita, mais dado, porque Kardec foi lá, né, construiu toda uma codificação e trouxe a coisa mais materializada, mas a mediunidade já vinha sendo avalada há muito tempo. Os profetas eram médios, né, os gurus, tanta gente aí que se dá o nome pelas referências, então já tinha essa composição aí. Compulsando o Evangelho de Jesus Cristo, nele encontrarás os médios vencidos pelos tormentos, buscando o Mestre. No entanto, a grande maioria, por ele beneficiada, recuperou a paz íntima, calçando as sandálias do serviço edificante, permanecendo, porém, em vigília até o término da jornada. Aqui também uma coisa assim, né? Quando você abraça um campo de ação, é responsabilidade. Ele fala que calçou a sandália. Olha só, quando falou que essa expressão, parece que está vindo Jesus com aquela sandália dele naquele tempo, né? Porque o pessoal andava naquele poeirão danado lá, né? Não tinha asfalto não, era só pedra e aquela sandália bem rústica. Então ele dá um exemplo assim, de humildade mesmo. Você tem que calçar sandália, né? Aqui, de serviço. E hoje a gente não precisa fazer tanta dinâmica para andar, apesar que a gente tem que dirigir os carros, né? No carro também dá algumas referências aí pra gente. Mas, no fundo, ele está dizendo, olha, os princípios que Jesus ensinou está bem evidenciado, né? É o trabalho do bem. Agora, a gente já está nessa composição? Não, né? A gente ainda está construindo essa jornada. A gente está construindo, a gente está rateando. Talvez na próxima encarnação a gente, né, vai melhorando, né? Muito bem, Luciano. A gente vai construindo a nossa individualidade com mais uma pedrinha, com mais um sentimento, né? E nos agasalhamos aqui, nessa abordagem que está sendo feita aqui. Mas sabendo, assim, que a mediunidade favorece a individualidade. Porque a mediunidade não é doença, né? Porque às vezes a gente recebe alguém num momento assim, que está naquela mediunidade meio atormentada, pode parecer, mas é uma oportunidade. A gente, nos últimos tempos, o pensamento lógico que vem é um chamamento religioso. E é, porque o que se está aí dentro dessa construção, dessa sociedade que nós vemos, as pessoas estão na revelia, né, dos seus pensamentos, vivendo em abundância das circunstâncias que a vida lhe apresenta, né, detalhadamente. Pelo bem que faças, pelo bem que faças, lentamente sairás do Pantanal do desequilíbrio onde o passado se precipitou. Ou seja, a gente faz muito pouco
A verdade é essa. Se a gente for mesmo fazer uma enxugar assim, o que a gente está fazendo de bom? Ué, o que a gente está fazendo de bom hoje? Eu fiz outra pergunta para mim mesmo. O que você está fazendo de bom, Marcos? Eu falei, ixi, nada. Tinha que ser todo dia, chega essa conclusão, só está rindo, mas é verdade. Mas a gente tem a lógica, a gente tem a família, né? Tem uma circunstância de um monte de coisinhas que vai somando, de repente dá alguma coisinha, mas se a gente espremer mesmo, assim, no fundo, a gente ainda não está fazendo o que era necessário realizar, né? E a gente fez essa abordagem aqui, logo no início, falando, estamos fazendo a reflexão e não é cobrando de ninguém. A gente não tem direito de cobrar, né, que o médico esteja na condição de ostensivo e dizer, ó, a cartilha está aqui, ó, sem direito nela. Não, a gente tem que pensar assim, a cartilha está aqui, agora eu tenho direito nela. Né? É assim que a gente está observando as nossas reflexões. Né? Eu estava assistindo uma palestra do Jacob Trovão. Sim. E aí ele falava sobre esse processo de reencarnar médium, né? E aí ele trazia, ele citava o livro Os Mensageiros, e aí ele trazia algumas falas do livro, né? Sim. Que ninguém cai de paraquedas médium, né? E aí ele citava o livro Os Mensageiros, que no livro tem alguns contextos relacionados a esse processo. Lá no plano espiritual, que a gente não cai de paraquedas. Lá no plano espiritual, lá no nosso processo reencarnatório, tínhamos outras opções também. Mas dentre as outras opções, escolhemos para corrigir, ou para melhorar, ou para aprender aquilo que a gente precisava crescer, a gente escolheu a opção da mediunidade, né? E aí ele falando, né, que existem colônias, existem locais específicos que lá no plano espiritual a gente passou por elas e a gente ficou meses se preparando, estudando, entendendo o que era mediunidade, aprendendo sobre esse mecanismo. Então houve todo esse trabalho lá atrás para a gente chegar aqui e a gente reencarnar com essa capacidade, né? Ostensiva, no caso, ou não, né? Só que muitas vezes a gente falha, né? Justamente pelo encaminhamento que a gente vai dando para esse compromisso. Então não é uma faculdade assim que diria, não é uma missão, uma coisa, né, não te transforma, não nos faz diferente dos outros, mas é uma oportunidade grande da gente aprender, né? E ao mesmo tempo, né, Carla, não é uma tarefa fácil, né? Sim. Então, assim, requer de nós, primeiro, por conta do véu do esquecimento, então você vem meio que adormecido do seu planejamento reencarnatório, né? E quando você chega aqui e que essa faculdade é despertada em você, existe toda uma vida que você levou até aquele despertamento, né? E a reflexão sobre a responsabilidade que tudo aquilo é na sua vida. Então, não é uma tarefa que, digamos assim, seja uma tarefa fácil para quem realmente tem essa ostensividade, porque ela vai lidar com vibrações e energias, né, diversas. Então, até que ela se prontifique a compreender, a entender, estudar e educar essa mediunidade, isso para ela vai ser um processo que vai requerer uma disciplina, né? uma vontade muito grande para que ela possa realmente cumprir com aquele planejamento reencarnatório e fazer com que essa mediunidade seja levada ao seu proveito, em termos de evolução, né? E para que nesse meio tempo ela também possa auxiliar quem tiver à volta, né? Então, não é uma tarefa fácil e por isso os próprios espíritos falam que a gente falha muito, né? Quando vem na reencarnação, né? Bom, muito boas reflexões, muito boas considerações, porque elas trazem assim, né, esse subsídio, né, nos posicionando. Quanto à preparação, a gente tinha, assim, dentro das obras espíritas, pouca coisa escrita. Recentemente, a gente vê que tem mais expressividade dos espíritos trazendo através de outros meios, não vou citá-los aqui, evidentemente, mas, assim, dizendo que existe uma preparação
lá no plano espiritual para que aquele indivíduo venha para o exercício da mediunidade. E aí a gente não sabe se ajustar se é uma mediunidade missionária ou outro aspecto, né? Que também tem isso, né? Às vezes a mediunidade não é representativa nesse campo de ação. E todas as vezes que se fala em médium, e se fala em mediunidade, e se fala em médium ostensivo, e fala em aspectos, nós estamos numa fase da humanidade que a gente quer explorar os médios de qualquer maneira. A gente quer saber sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro. E os médios têm que dizer tudo isso pra gente. Ainda a gente quer que os médios também, diante das fragilidades físicas ou psicológicas, que as nos curem. Tem que evidenciar isso. Nos tempos atuais a gente vê muito essa dinâmica, né? O médio fica muito evidente e aí parece que percorremos assim, né? Estendendo as nossas mãos diante das nossas carências. Foi assim no passado? Foi, né? Porque na época de Jesus também tinha as fragilidades físicas, as fragilidades obsessivas, né? Que foram ali conduzidas e tratadas, né? Depois teve muita gente que abandonou tudo, né? Diz o relato aí, por irmão X, que muitos que ouviram Jesus e foram curados, no outro dia já estava, vamos dizer assim, bailando. Bailando é uma expressão até meio antiga, né, Márcio? Nos nossos tempos. Mas estava já noutra dinâmica de vida, noutra construção, noutro pensamento, noutra, né? Porque, imagine, aquele paralítico lá, de Bessenstein, né? Que ele ficou lá esperando. Ele custou se curar. Curou porque Jesus foi lá, né? E tinha uma relação lá com um parente dele que seria Jesus também. Então a gente vê que é um caminho, né? A mediunidade traz resultados, traz cura, traz resultado positivo para as pessoas, e é lógico que é um trabalho conjugado entre a individualidade encarnada e os espíritos desencarnados. Então não podemos esquecer esse aspecto. A gente não pode ostentar, eu sou um médium magnetizador, né? Eu imponho as mãos e aí resolvo a situação. Não é bem por aí. A gente sabe que é uma composição entre nossa individualidade encarnada, eles utilizando as nossas energias, os nossos fluidos, e os espíritos. E lógico, os espíritos bem, porque os espíritos mais intransigentes que percorrem por outro caminho também pode fazer o mesmo processo e fazer outro tipo de magnetização, até para pior, né? Então a mediunidade tem essas composições, essas reflexões. Obviamente a gente não está aqui descaracterizando o valor da mediunidade no que eu falei, mas dando assim, o suporte para que a gente veja o nível de responsabilidade que está em nossas mãos em fazer a nossa escolha, já que nós estamos aqui nessa composição de trabalho e todos nós somos corresponsáveis pela realização da dinâmica da nossa reunião, né? Que a gente realiza aqui, o somatório, com a presença da equipe espiritual que vem e a nossa individualidade. Eu já falei aqui, né, vou repetir aqui para todo mundo ouvir ali, vou deixar gravado, acho o nosso grupo bastante homogêneo já, acho assim maravilhoso que a gente conseguiu arrumar um grupo homogêneo, até para inserir outras pessoas a gente tem que analisar até, né, não é que a gente quer ser exclusivista e ter um grupo só para a gente, mas precisamos sempre ter esse cuidado de ter essa hegemonia entre a gente, essa confiança, né, esse sentimento, esse carinho assim que nos eleva e que nos traz, vibração, que né? traz a vibração, né, Márcia? E que a gente faz uma reunião aqui reservada, né, que a gente sabe que é uma reunião reservada, a gente não deixa transitar outros pensamentos para fora, que não seja de responsabilidade e seriedade. Bom, como e por que se dá obsessão no exercício mediúnico? Né? Aí a pessoa está com a mediunidade ostensiva, já passou talvez para todos os reveses, já saiu fora da obsessão, e aí ele pode entrar em obsessão? Com certeza, sim, né? E por causa dessas questões todas que já foi expressado aqui, né, Jaqueline? Obstáculo à educação é o exercício da mediunidade. A obsessão é verme a correr por um organismo emocional e físico da criatura humana. Ou seja, a mediunidade ela estabelece reações psíquicas e físicas. Não adianta a gente pensar assim, eu sou médium, então eu não posso ter nenhuma dorzinha. Então os espíritos trazem a dorzinha pra gente, então a gente vai dizer que você mexe como? Né? Não tem jeito. Então a gente tem relações psíquicas e a gente tem que saber, opa, eu estou aqui com esse crime de pensamento, então tem um espírito de trás, ou é meu, né, ou tem algum acompanhante. Somente ocorre as parasitoses obsessivas quando existe o devedor que se torna maleável na área da consciência
o quadro e sente necessidade de recuperação. Bom, é lógico que ele usa esse termo parasitose obsessiva, fica assim, parece até que é um germe, né? É uma coisa assim física, né? Orgânica, mas não deixa de ter uma certa relação, porque os espíritos que transitam do outro lado da vida, eles fazem uma série de arranjos. Os que são mais compreendidos das dinâmicas da vida espiritual, que a gente pensa assim, não, os espíritos que estão de lá são ignorantes. Não, os espíritos de lá são ignorantes e tem toda a expertise para estar se acoplando na nossa individualidade, trazendo elementos de dores, de sofrimento e de tudo mais, né? Esses espíritos. E se evidenciando que os nossos pensamentos são, né, visto por eles, eles sabem o que a gente pensa e a gente sente. Não adianta escolher nem dos espíritos mais, né, assim, sem evolução, são mais espíritos mais sofredores, que ele sabe. Numa reunião em que nós estamos aqui, que a gente mantém um diálogo com o espírito, se a gente ficar com raiva do espírito que está no médio, ele sabe que o dialogador está sentindo o sentimento, aquele sentimento. Por isso que tem que ter um preparo muito grande para se realizar o sentimento aí na composição do diálogo também, né? É preciso essas evidências, e o espírito que se apresenta no campo de um médium, ele sintoniza com tanto o âmbito de todos, inclusive com o próprio dialogador. Existe uma composição assim, né? Acabou o tempo? 2 minutos. Nossa, você hoje pegou o Valdo 2. Desculpa, Valdo, você está aí. Vou terminar então, vamos lá. Pessoas alguma está indene, né, a padecer de agressões obsessivas, cabendo a todos a manutenção dos hábitos salutares na vigilância moral e da oração mediante ações enobrecidas, graças às quais se adquire existências e defesas. A obsessão no exercício da mediunidade alerta que não pode ser desconhecida, constitui o chamamento da disponibilidade ao dever. Bem, aqui é o seguinte, olha, para não dizer que eu não disse para vocês, o cuidado está aqui, ó, tá aí, ó. Se não entrar, né, nesse campo de ação, então a pessoa não vai ter condições dessa imunidade, né, que ele fala aqui que é necessária. E então cabe os hábitos salutares, a vigilância moral, a oração mediante ações, ou seja, está abrindo a verdade para a gente. Olha, você quer vir para cá, para o trabalho dessa natureza? Se não, fica lá outra coisa, porque aqui vai dar mais interrupções ainda, né? Então a mediunidade traz essa composição com bastante responsabilidade. O médium pode entrar no campo da obsessão. O que a gente vê é que todas as vezes que alguns médios que estão transitando, que saíram de um processo e passou pela educação e que depois estão no campo de trabalho, mas como tem outros agentes, sobretudo os familiares e outras composições, ele sempre está padecendo de uma questão pessoal, né, na vida que o atinge. E aí abre essas brechas pontuais para essas desconformidades psíquicas e dessa baixa sintonia que ele acaba ficando com ódio, com raiva, né? Porque quando você tem uma originalidade, você mentaliza qualquer quadro assim, você entra direto com o pensamento da sintonia do ambiente e tudo, né? Traz tudo para você imediatamente. É uma coisa assim que você vai adquirindo. É tanto que algumas percepções que a gente acaba tendo dentro de uma composição, ela nem sempre foi trazida pelos espíritos. Ela foi trazida pela nossa capacidade de nos inserirmos dentro do quadro e trazermos isso para a nossa mente. O que eu estou falando aqui não rompe com o que está nas questões de Kardec. Muito pelo contrário. A nossa individualidade, nós somos espíritos, nós só estamos na matéria. E sendo espírito e estando na matéria, às vezes a gente fica num outro padrão e às vezes não imaginando que nós temos essa potencialidade. Então nós temos essa potencialidade. E catalisando com as possibilidades da presença dos espíritos, a gente entra no quadro do espírito que está ali e daqueles que a espiritualidade possa trazer para a gente na nossa tela mental e no nosso sentimento e nas nossas energias, né?
Então, é dentro dessa construção aqui que cabe os hábitos salutares, para que esses acompanhantes, né, não seja constante na nossa individualidade como médico. A oração, o que ele fala ali, a vigilância moral. Aí, né, teve um dia aqui que nós tínhamos uns médicos aqui, eu falei sobre isso, né, falei, ó, a gente tem que, né, ter um pouco mais de renúncia. Aí eu vi que as pessoas não gostaram tanto, mas porque se não tiver esse campo de renúncia, é muito complicado o exercício da mediunidade, né? Aí fica a critério de cada um. Por isso que a gente falou, é reflexão, não é imposição, não é, né, Márcia? É dentro de uma composição, assim, que a gente está. E se nós tivermos no contexto aqui, e algum de nós nos fragilizarmos, nós não vamos falar, a pessoa está doente, deixa que ela morra lá. Não, ao contrário, a gente vai se abraçar aqui e vai ajudar, não é isso? Eu acho que a gente tem que estar sempre com esse pensamento dentro de um grupo que se tornou amigo, se tornou, né, irmãos, que se ajudaram mutuamente, né, na percepção de fazer uma composição mesmo, assim, de uma unidade, de família espiritual, né? Porque nós estamos constituindo aqui uma família espiritual, não é pelo sangue, mas é pelo espírito, não é, Ismael? A gente pode ir e vir, mas nós estamos na dinâmica, né? Sempre juntos. Sempre juntos. Por quê? Porque a vida é assim, né? Ok? Cara, cumpri meu horário aqui, então a gente agradece aos que chegaram aqui, né? E agradece aos que nos ouviram e que a gente possa estar sempre fazendo essa dinâmica aqui, nessa apreciação. Muita paz, muita luz.